Olá, bom dia. Eu me chamo Sara, moro em Sorocaba, no interior do estado de São Paulo. Sou casada e tenho 2 filhos. E hoje eu tenho o prazer de estudar junto com vocês a primeira lição deste trimestre, que vai falar de uma carta muito importante escrita por Paulo aos irmãos de uma região chamada Galácia. E essa carta ficou conhecida como Carta aos Gálatas. Esta carta traz esclarecimentos muito importantes, muito preciosos sobre o Evangelho e a relação do Evangelho com a lei. Por isso, eu estou assim bastante curiosa para estudá-la. Eu acho que a gente vai aprender muita coisa dela. E eu tenho certeza que todos nós vamos crescer com esse estudo. Agora, a primeira lição, a lição número 1, ela começa recapitulando a experiência do apóstolo Paulo com o autor, né, o próprio autor da carta, com o Evangelho e com a lei, porque ele passou pelas duas experiências, a experiência do rigor da lei sem Cristo e a transformação pela graça do Senhor. Então vamos começar. O título da nossa lição é A Conversão e o Chamado de Paulo. Que é conversão? Você está indo em uma direção e muda completamente de direção. Isso é conversão. Então, Paulo estava indo em uma direção e Deus, pela sua graça, o chamou, ele aceitou o apelo e mudou totalmente o rumo da sua vida. Então, vamos estudar como isso aconteceu, relembrar, porque nós já ouvimos e vamos ver detalhes importantes que vão nos ajudar a compreender o restante de todo o trimestre, tá? Da conversão e chamado. Saulo não foi chamado apenas para mudar de rumo, mas também para uma missão, cumprir uma missão importante. Agora, um detalhe muito bacana nessas lições é que elas estão vindo com um título. Antes era texto áureo, né? O texto mais importante. Agora é texto para memorizar. Eu me senti desafiada a memorizar os versículos das lições. Eu confesso que nem todos eles eu consegui, mas eu gostaria de tentar este trimestre a cumprir esse desafio. Será que você consegue também? Se nós repetirmos todos os dias esse versículo, de manhã e à noite, provavelmente nós vamos ter uma memorização maior, né? Se a gente escrever, apagar, vamos tentar durante a semana, tá bom? Mas então o verso para memorizar diz: para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz do poder do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados. Esse versículo foi escolhido de uma forma muito inteligente, porque ele vai retratar a experiência de Paulo durante esta lição aqui. Vamos atentar, né? Quem era Paulo? Aqui o texto principal diz: dentre os mais amargos e implacáveis perseguidores da Igreja de Cristo, surgiu o mais hábil defensor e o mais bem-sucedido arauto do Evangelho. Uma pessoa amarga é uma pessoa difícil, uma pessoa que é desagradável. Essa é a conotação que a palavra amarga diz. Então, Paulo, para os cristãos, ele era muito desagradável, né? E implacável, uma pessoa que você não consegue acalmar, que você não consegue aplacar a ira. Então, entre esse tipo de pessoa, Paulo estava em destaque, ele estava nesse grupo aí. Mas desse grupo, de onde parecia não ter nada de bom, Deus tirou, extraiu dali o mais hábil defensor. De perseguidor ele se tornou defensor. E mais bem-sucedido, ele foi mais bem-sucedido como proclamador do Evangelho do que outros apóstolos, que tinham até mesmo convivido com Jesus. Veja como o nosso Deus é maravilhoso, a graça dele já fica aqui muito clara. Não há pessoa que ele não possa usar se não entregar-se, se entregar na mão dele. Que maravilha, né? Então, vamos pensar durante tudo isso, durante a semana, tem que ficar bem claro isso aqui. Bom, a lição de domingo vai nos apresentar o autor da carta, que é Paulo, né? Quem era
Saulo de Tarso. No começo da história ele tinha o nome de Saulo de Tarso. Então ele era um judeu nascido na Cilícia, numa cidade chamada Tarso, uma cidade romana. Mas ele continuava, apesar de ser um cidadão romano, ele era de família judaica e conseguia permanecer firme no caminho judeu, na religião judaica. Ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, talvez até o nome dele, Saulo, fosse uma homenagem ao rei Saul, né? Hebreu de hebreus. Segundo a lei, ele foi educado como fariseu. O fariseu era o grupo de judeus mais restrito, mais fanático na obediência às leis, às regras, às cerimônias da lei de Moisés. E por causa disso, segundo o zelo, muito zeloso na execução dessas leis, ele era também perseguidor da igreja. Ele não aceitava o cristianismo porque, segundo o que ele entendia, estava destruindo, lutando contra a lei de Deus. Então, segundo a justiça da lei, aquelas regras de cerimônias, ele era irrepreensível. Ninguém podia falar de Saulo, olha, Saulo guarda mal a lei. Não, segundo as regrinhas ali, ele era muito zeloso. Agora, a segunda parte da pergunta A: que missão equivocada ele estava energicamente executando? Então ele tinha todo esse histórico e começou uma missão que ele estava executando com muita energia, com muito empenho. E qual foi a missão? Perseguir a igreja de Deus. Pelo que diz a nota aqui, apesar de ter sido educado em Jerusalém por Gamaliel, um fariseu muito especial, ele até se tornou, parece que, mais fanático que o próprio professor. De ter morado muito tempo em Jerusalém, ele não tinha um conhecimento pessoal de Jesus ou da missão dele, do mestre, mas ele absorveu prontamente o desprezo e o ódio dos rabinos contra alguém que se declarava Messias, mas que não se mostrava um rei que ia libertar os judeus do jugo romano. Então ele aceitou, ele absorveu o desprezo e o ódio e se tornou um grande perseguidor. Aqui ele recebeu o poder dos principais sacerdotes, porque ele era um jovem muito promissor, muito fiel nas regras dele, e ele colocou muitos dos seguidores de Jesus nas prisões. Quando matavam esses seguidores, ele dava o voto a favor, não, tem que matar sim. E ele castigava, pode ser aqui castigo físico, né? Muitas vezes nas sinagogas obrigava a blasfemar. Que tipo de tortura ele fazia para que obrigasse um cristão a falar algo ruim contra Jesus, né? E enfurecido, uma pessoa tomada de cólera, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os perseguir. Aqui Paulo mesmo conta que missão ele abraçou com muita energia. Ele odiava os seguidores de Cristo como uma seita proibida. Então nós vemos aqui uma missão equivocada. Ele aceitou uma missão errada, né? Mas durante essa missão equivocada dele, ele passou por uma cena que o perturbou muito. Nós vemos isso na pergunta B. No ano 34 depois de Cristo, Estevão era um dos diáconos lá. Ele era cheio de fé, de poder, fazia sinais, prodígios. Isso chamava a atenção dos inimigos da verdade. Então começou a haver debates entre eles e Estevão ganhava todos os debates. E eles começaram a ficar muito irritados. Ficaram tão furiosos que o levaram perante o Sinédrio, que era o grupo de líderes religiosos judeus que tinham muito poder, né? Para que ele pudesse expor ali, eles iam acusá-lo para que ele pudesse de alguma forma ser morto.
tribunal onde Jesus foi levado, né? Mas eles não achavam nada que pudesse de que acusá-lo. Então eles pagaram algumas pessoas para que dissessem mentiras sobre eles. Olha a cegueira desse povo, né? E Estevão deu ali um testemunho incrível. O rosto dele brilhou, ele viu a